que o cristianismo começou na África? Claro. Porque ela fala assim, por que ela tá jogando fora uma religião de 2000 anos? Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. E se eu te disser que o cristianismo ele é mais africano do que algumas religiões de matriz africana, como Candomblé e Ubanda? É isso mesmo. A pesquisadora que está fazendo pós-doutorado, Patrícia, que no Instagram é Preta de Rodinhas, você pode pesquisar lá inclusive, ela afirma que o cristianismo ele tem mais raízes africanas do que as religiões de Candomblé e Ubanda. Isso é com base em estudos científicos, históricos, não é coisa inventada da cabeça dela ou da cabeça das pessoas. Eu vou soltar aqui agora um podcast em que ela faz uma participação, um podcast católico, e ela esclarece essas coisas, ou seja, ela relata e traz que o cristianismo primitivo, ele tem muito mais origens, ele tem muito mais raízes africanas lá naquele cristianismo primitivo do que raízes europeias, o que é muito contrário do que o senso comum prega, né? Mas isso é com base em estudos científicos. Assista comigo agora esse vídeo e depois eu vou falar também de algo que ela também retrata, que é o seguinte: não existe missa afro. Por que não existe missa afro? Porque é uma corrupção da teologia, uma corrupção da liturgia. Então ela também vai falar isso. Não existe missa afro. Assista comigo esse vídeo e depois eu volto para fazer uma reflexão também de um livro que se chama Quão Cristão, Quão Africano é o Cristianismo, aliás. Agora vocês vão ficar com o vídeo dela falando sobre essa questão do cristianismo e da corrupção da liturgia. No pé de entender essa questão da matriz africana, porque para mim o catolicismo é religião de matriz africana. Se a gente estava lá desde o começo, que o mundo começou, né, tava lá. Você fala isso. Então, assim, porque matriz é o que, assim, é um padrão, né, matriz é isso, né, é um padrão, uma forma, né, então, assim, nós temos. Tá no início. Eu fico até muito satisfeito da Paty dizer isso pelo seguinte: porque ela é uma doutora em educação e está fazendo pós-doutorado em sociologia. Eu poderia ser, digamos assim, podia ser atribuído a mim, eu ser um militonto católico, né? Bertaldo é o catolicão, é fundador da Tarde com Maria, a Kênia também, não sei o quê, então eles não conhecem coisa nenhuma. Você é uma doutora nisso. Né? Então, estuda, assim, né? Então o militonto que vai começar a criticar o podcast e vai começar a colocar lá que é um monte de besteira escrito, primeiro ele tem que comprovar que o título dele é maior que o seu. E que ele estudou mais do que você. Mas eles xingam a si mesmo. Xingam a si mesmo, já falaram assim, seus neurônios estão sendo corrompidos pelo cristianismo. Entendeu? Assim, coisas desse tipo. Excelente. Né? Olha, eu quero que os meus neurônios sejam corrompidos pelo cristianismo. Gente, é uma coisa assim, absurdo, mesmo mostrando. E sabe o que eu considero muito curioso? É porque eles falam uma defesa, né, um ataque, no caso, ao cristianismo por conta da situação do Novo Mundo, da exploração e a relação que teve com a Igreja Católica. Mas quando a gente fala do cristianismo primitivo, eles ainda assim têm problema em admitir que aquilo ali é um patrimônio cultural que não dá para ser ignorado. E eu penso que a pessoa que está militando em favor da causa negra, em favor assim, de elevar o que a África contribuiu para o mundo, ela deveria concordar comigo. A pessoa não deveria concordar comigo quando eu falo assim que o cristianismo começou na África. Claro. Porque ela fala assim, por que ela tá jogando fora uma religião de 2000 anos? Então o problema não é a questão da África, a questão é que ela é anticristã. E aí, assim, entendeu? Isso aí, o problema é que ela é anticatólica. Se ela quer ser anticatólica, ela seja anticatólica, mas ela assuma que ela quer ser anticatólica. Não por conta disso. Mas você pode falar isso. Você imagina se eu estudo e não estudei esse assunto, mas se eu estudo e falo esse assunto, então vamos dizer que eu sou louca, porque eu tô querendo impor, porque eu sou branca, porque não sei o quê. Mas você falando, você legitima a coisa. Você passa a verdade porque você é uma pessoa negra. Então, assim, olha, não, você quer ser anticatólico, entendeu? Porque eu tô mostrando pra você que a religião, ela tem mais matriz africana do que essas duas que tem no Brasil. Olha só. Tem várias tradições do cristianismo que foram moldadas pela África. Tem um livro do Thomas Oden, saiu ano passado ou ano retrasado, agora não me lembro. Quão Africano é o Cristianismo? É um livro maravilhoso. Como? Quão africano é o cristianismo?
É o cristianismo. E ele mostra quais são as práticas que maravilhoso, é da editora Quitanda, assim, é incrível. Aí, gente, editora Quitanda. E ele mostra as práticas que nós temos hoje como cristãos, né? Ele era protestante, né, tal, que vieram da África. Por exemplo, o monasticismo que foi desenvolvido por São Bento na Europa, começou com São Antão lá na África. Exatamente. Entendeu? Então, assim, foi na África. A latinização da Igreja Católica, né, começou com o Papa São Vítor, que é africano. Então, assim, tudo que a gente vai estar praticando hoje começou na África. Você nunca pensou em escrever um negócio desse? Não. Pensei. Mas assim, eu digo com foco no cristianismo mesmo. Né? Assim, pegar isso aí que você está falando. Olha, o primeiro apóstolo saiu, chegou aqui, daqui houve isso, daqui... Né? Fazer realmente contar uma história dessa com base científica. E dizer, olha, isso aqui aconteceu assim, meu filho, se você não sabe. Porque eu tenho vontade, sim, porque assim, eu acho que pode ajudar as pessoas negras que são cristãs e passam por essa situação de serem confrontadas por uma militância muito raivosa, dizendo que elas não devem ser cristãs. E aí, o que acontece não é que essas pessoas deixam de ser cristãs, elas ficam sem religião. Aí acabam elas ficando num limbo existencial. Porque, assim, a gente precisa de um lado espiritual. As pessoas, ela é convencida que ela não deve ser cristã, especialmente católica. Ela é convencida porque, né, ela é negra, então não pode. E ela também não vai para o candomblé nem... Então, se ela vira não se identifica no candomblé nem na Umbanda e fica meio perdida. A gente pode olhar pelos dados como que o número de pessoas que não se tem religião aumentou nos últimos tempos. Isso não é coincidência, isso não é à toa. Isso é um projeto de deixar as pessoas no limbo. Então, quando eu estava falando aqui do cardeal, que esteve aqui, inclusive ele esteve aqui na inauguração dos confessionários, Cardeal Monsengo. E aí eu vi na Jornada Mundial da Juventude os padres dele cumprimentando ele. E eu vi, ninguém me contou. Eles tinham um jeito de se cumprimentar que ele chegava perto, dava a mão assim e eles me tocavam o ombro. Né? É cultural. Ou tocava a cabeça. Alguém pode olhar aquilo e vai dizer, olha, tá vendo? Espírita do candomblé lá. Tá dando um passe. Tá dando um passe. E não é nada disso. E ele dizia, a missa em Kinshasa também era muito bailada. É muita coisa cantada para um lado e pro outro, e entra aquela oferenda na hora do ofertório e coloca ali, mas aquilo não é para um santo do candomblé. Aquilo é uma cultura africana dentro de uma missa católica, do rito romano. Isso as pessoas têm que entender e respeitar. Também tem um contingente de católicos que tem uma dificuldade de compreender isso. Você acha que o que foge da missa ocidental é a tal da missa afro. Não, a missa afro, na minha opinião, ela é uma corrupção litúrgica, né? Que acontece na Bahia, né, por exemplo. Concordo plenamente. Para mim é uma corrupção litúrgica, isso aí, assim, é uma outra história. Agora, o que na África já tem, que é o do rito romano, e a dança, a oferta, isso aí faz parte da cultura. O catecismo da Igreja Católica prevê isso, não está corrompendo a liturgia. Então, o nosso catecismo fala, né, que o mistério de Cristo é tão grande que deve contemplar a genialidade dos povos. É isso que está no catecismo. Agora, então assim, as missas são longas, né? Eu entrevistei várias pessoas para o meu curso que são missionárias, né, em países africanos. E todos eles disseram que as missas são longas, porque tem canto, tem dança, tem oferta. Né? Então, assim, toda a missa parece missa do galo, que é grande. Mas é o cultural de lá. Né? É o cultural. E não é missa afro. Eu queria ter ido lá. Eu concordo plenamente com você. O que fazem aqui no Brasil, chamando de missa afro, eu acho um carnaval. Aquilo não é litúrgico, é uma corrupção. Exatamente. Uma corrupção litúrgica. A palavra certa é exatamente essa que você colocou, uma corrupção litúrgica. Agora lá não, porque você está dentro daquela cultura. Não, mas eles não fazem lá o que fazem aqui. Não é nem isso. Não é nem fazer lá porque lá é permitido. Eles não fazem isso lá. Não fazem, porque lá não tem, por exemplo, um culto aos orixás colocando um sincretismo com os santos, como aqui acontece. Aqui tem o candomblé e a Umbanda, está em um sincretismo dos orixás com os santos, tem a ver com o período da escravidão, né, e tal. Mas lá na África, né, nos países africanos, isso não acontece, não tem isso. É só realmente a dança, é uma forma de exercitar o amor a Deus. Sim, né, sim. Com aquelas... É maravilhoso, é lindo de ver. Para finalizar esse vídeo, eu queria convidar vocês a lerem uma reportagem também, que está na CI Digital, que se chama Catolicismo, essa reportagem aqui, ó. Catolicismo não é opressor e tem raízes africanas, diz pesquisadora negra, que no caso é a Patrícia. Como vocês viram no vídeo aí, além das explicações que eu já tinha mencionado, tem muita coisa que ela abordou. Mas o fato é que o cristianismo e a África têm muito mais relação do que as pessoas imaginam. E as religiões de matriz africana, que existem no Brasil, como o candomblé e o banda, principalmente, elas têm muitas raízes brasileiras, dessa miscigenação, dessa questão do secretismo e tudo mais. Enfim, devemos respeitar, mas o cristianismo, ele é muito mais africano do que essas religiões, que se chamam religiões de matriz africana. Embora a maioria das pessoas pensem o contrário. Isso é um pouco difundido. E se a gente for estudar lá no cristianismo primitivo, as raízes que tem,
as pessoas que participaram lá do cristianismo primitivo, você vai perceber que tem muita ligação, uma ligação muito forte com a África. O próprio Santo Agostinho tinha uma ligação com a África. Ele nasceu nessa parte que era mais próxima à Europa, mas nasceu na África e tem uma ligação com a África. E aí no artigo ela diz o seguinte, no início, né? O catolicismo não é a religião do opressor, e o negro, que é católico, não está traindo sua raça, diz socióloga Patrícia em entrevista à CI Digital em 2023. Eu sou católica, a nossa religião foi desenvolvida no continente africano, diz pesquisadora, autora de O que não te contaram sobre o movimento antirracista e Bell Hooks, Além do Espelho. Claro que teve uma participação de outras religiões do globo, mas ela tem uma forte raiz africana. Óbvio, o catolicismo teve participação de outras regiões do mundo, mas também tem uma ligação com a África, muito forte. Para além, o entendimento que parte do movimento negro no Brasil tem sobre o catolicismo como opressão. Faz parte de uma narrativa iletrada, ignorante e infantil do movimento negro contemporâneo. Palavras da Patrícia, né? Que é uma grande pesquisadora, que está fazendo pós-doutorado e que merece nosso respeito. As pessoas ficam muito surpresas quando digo que a Sagrada Família criou o nosso Senhor Jesus Cristo no Egito, por exemplo. Também ficam pasmas quando digo que foi São Mateus quem evangelizou Santa Efigênia, uma santa negra africana, disse a pesquisadora. Se a gente for olhar para o histórico dessas três religiões, candomblé, umbanda e cristianismo, a gente vai concluir rapidamente que o cristianismo tem mais matrizes africanas do que essas duas, já que candomblé e umbanda nasceram no Brasil, diz Patrícia. Com certeza, as religiões afro-brasileiras são representativas dos negros. O que eu discordo é porque elas não são as únicas representativas do negro, obviamente. Para a pesquisadora, a história do cristianismo pertence à África, como pertence ao resto do mundo. O cristianismo não é preto, nem branco. O cristianismo é do mundo. Jesus Cristo é do mundo. É para todos nós, enfatizou. E aí, eu convido você a ler e convido você também, vou deixar o link da reportagem, o link do podcast, e vou deixar o link também do livro Quão Africano é o Cristianismo. Esse livro é muito importante para a gente poder ler. Deus abençoe, salve Maria. E não deixem de ler e escutar o podcast e conhecer a Patrícia lá no Instagram dela. Preta de Rodinhas, vou deixar também o link. Deus abençoe.